Graça e paz, mulheres do evento Cura. Esse tempo certamente será um tempo de cura, de renovo, de muita unção, de restauração, que o Espírito Santo possa vir sobre nós. Eu estava tão empolgada para estar com a comunidade cristã de Ribeirão Preto, junto com a pastora Mônica, toda a equipe que nós amamos, essa igreja tão relevante. Mas o Senhor é o Senhor de todos os tempos, né? E nós estamos aprendendo a lidar com esse novo formato de conferências e palavras, e Deus tem nos sustentado, né? Através de tantas coisas que a tecnologia tem nos permitido. Então é uma alegria, um prazer poder compartilhar com você a palavra de Deus. Nesse momento eu quero falar sobre um assunto que nos pega, porque nós servimos a um Deus que vê todas as coisas, que enxerga o nosso coração, né? E às vezes a gente consegue passar perto de alguém com um sorriso, um cabelo arrumado, uma roupa legal, e as pessoas vão olhar o lado de fora e vai falar, tá ok com essa pessoa, tá tudo certo. Mas o mesmo cabelo arrumado, a mesma roupa bonita, não é suficiente para a gente atrair os olhos de Deus para as nossas vidas da forma correta, né? Deus é um Deus que vê o nosso coração, o nosso interior. A verdadeira beleza aos olhos de Deus é um espírito manso e tranquilo, né? Segundo a palavra de Deus, e isso nós precisamos realmente cultivar a cada dia aos pés dele. Eu quero falar um pouquinho sobre rendição, um coração que se rende. Eu quero falar sobre vários níveis, né, de rendição a Deus e a algumas autoridades, como a palavra de Deus nos ensina. E eu quero começar, né, falando um pequeno poema. Eu quero lê-lo, né, onde eu estava meditando sobre essas verdades, e eu escrevi um pouquinho sobre nós mulheres, porque hoje, né, nós temos aí tantas influências e as mídias, as redes sociais, falando sobre o que é uma mulher forte, o que é uma mulher livre. E, sabe, na minha concepção, na minha conclusão, uma mulher forte é aquela que sabe se render. Porque é um exercício que, sabe, realmente pessoas com saúde emocional, pessoas maduras podem fazer. Pessoas que não cresceram ainda, que estão se desenvolvendo, não conseguem, às vezes, ter esse lugar de rendição a Deus, às autoridades, né, por imaturidade e outras questões. Então, eu quero começar lendo esse pequeno texto que diz assim: mulher é obra-prima, produto da mão de um Deus perfeito, criativo, detalhista e bom. Mulher é mistura de delicadeza e força, de lamento e som festivo. Mulher chora de rir e chora de chorar. Sabe lavar a alma em boas e gordas lágrimas. Mulher é sensível, mulher é inteligente, mulher é gente. A essência da grandeza é saber se render, saber diminuir, e mulheres de Deus são assim. Entregues, trabalhadas, valorosas, mulheres que se rendem. Que nós possamos ter esse coração. Eu costumo brincar um pouquinho falando que às vezes o nosso coração está cabeludo, né? E nós que mulheres que, né, sabem o que é uma depilação, a tortura de um processo ali de depilação, sabe? Vocês vão entender que muitas vezes esse coração cabeludo é um coração que precisa de tratamento, precisa às vezes dessa depilação de coração. Imaginem comigo isso, né? E quando nós nos rendemos a esses processos, quando nós permitimos que Deus possa nos lapidar, nos trabalhar, né, nós vamos conseguir nos render, então, né, como a palavra nos chama. O primeiro nível de rendição, eu quero falar sobre a nossa sujeição a Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, a palavra diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Né? Nós precisamos entender que existe um princípio espiritual. Algumas pessoas, elas não creem nas escrituras, algumas pessoas, elas vivem de uma forma ao seu bel prazer e aos seus próprios, apegados nos seus próprios conceitos, mas nós que amamos a Deus, nós seguimos a nossa vida, nós damos os passos, né, na nossa jornada, respeitando, honrando, obedecendo a palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina que quando nós sujeitamos a nossa vida, né, o nosso viver a Deus, o diabo vai fugir de vós. Então, existe uma autoridade no crente que obedece a palavra, existe uma bênção que é atraída, né, mediante essa sujeição. Isso é um princípio, né, isso é algo que nós precisamos realmente entender. E veja bem, a palavra fala que o coração da criança, ele está já ligado à estultícia, e a vara disciplina afastará dela. Lá em Provérbios 22:15 nós temos essa verdade. Então, quando nós olhamos que o ser humano precisa ser alguém que se rende a Deus, nós vemos que isso vai contra a natureza humana. Desde pequenininho, a criança já se mostra um ser egoísta. Uma das primeiras palavrinhas que uma criança aprende a falar é o tal do é meu.
né? E eu me lembro que na minha casa, quando Israel era pequeno, depois veio a Alissa, eles tinham tantos brinquedos que às vezes ficavam abandonados por alguns períodos, assim, né? Eles escolhiam alguns novos, mas quando chegava uma criança e queria pegar aquele brinquedinho, eles logo reagiam falando, esse é meu. Lógico que com o tempo, com o ensino, eles foram aprendendo a compartilhar os seus brinquedos e tendo alegria nisso. Mas a natureza, né, a criança, ela é chamada, a primeira fase dela, egocêntrica, né? Ela tem essa questão de achar que todo mundo gira ao redor dela mesma. Então, a palavra fala que a estutícia está ligada ao coração e que a vara, ou seja, a correção, vai separar essa estutícia do coração da criança. E na nossa vida, né, na medida que nós crescemos, nós precisamos da correção do alto, nós precisamos realmente dos princípios. A palavra fala que a palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E para que nós possamos ter um coração correto, que se rende, né, nós precisamos desse trabalhar de Deus nas nossas vidas, desse amadurecimento, dessa compreensão, porque quando nós entendemos a verdade, ela nos liberta, né, e nós precisamos nos render a Deus. E como você tem vivido esse aspecto de rendição, né? Muitas vezes a gente, sabe, anda assim como uma belezinha mesmo de crente, e a gente vai fazendo as coisas tão bonitas e praticando a palavra de Deus dentro da nossa casa, mas existe momentos, né, algumas etapas assim que às vezes a gente dá uma esfriada e a gente começa a fazer as coisas do nosso próprio modo, e nós precisamos estar sempre atentos e lembrar que a sujeição a Deus consiste em fazer aquilo que agrada o coração de Deus. E a Bíblia nos fala que a amizade com o mundo constitui inimizade com Deus. Então nós precisamos guardar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente. Nós precisamos praticar a palavra de Deus dentro e fora da nossa casa. Nós precisamos ser luz, nós precisamos ser sal, né? E o Senhor vai nos dar graça para vivermos assim, né? E é maravilhoso a gente amar ao Senhor, e quando na medida que a gente o conhece, o nosso amor também aumenta e vai ficando cada vez mais prazeroso entrar nesse lugar de rendição. Eu não sei o que é o seu maior, assim, aquilo que mais te motiva, a sua maior motivação de vida, mas nós devemos viver de uma forma que atrair aquele sorriso de Deus ou agradar o coração do Pai seja algo que nos atrai assim, a cada dia, sabe? Isso nos motiva a cada dia. O final de cada dia, eu costumo fazer um balanço e muitas vezes eu me pego muito feliz e falando, hoje foi um dia que eu agradei o coração do meu Pai. Eu tenho certeza que Ele está feliz. E tem alguns dias que eu falo, puxa, eu posso fazer melhor, né? Às vezes eu tenho que ali pedir perdão para Deus, porque eu não tive a postura, eu falhei, às vezes pequei, aonde às vezes eu falo, Senhor, me perdoa, e eu quero crescer nessas áreas, eu quero poder melhorar, né? E nós temos que lembrar, então, que a obediência, a sujeição é aquilo que nos conecta com o nosso Deus. E a palavra fala, né, que a sujeição a Deus, essa palavra que nós lemos ali, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Quando nós vamos ali, o que significa essa sujeição? Nós vamos olhar no dicionário ali da concordância, diz assim, que sujeição é você se organizar sob, é você subordinar, é você obedecer, você submeter ao controle de alguém, é você render-se à admoestação ou conselho. Então, quando nós olhamos para essa palavra, assim, eu quero que você lembre desses significados, né? Porque mais um pouquinho para frente nós vamos relembrá-lo. Então, submeter a Deus é você organizar a sua vida sob o senhorio dele. É você obedecê-lo. Isso significa você se sujeitar a Deus. É você obedecê-lo todo o tempo. É você se submeter ao controle dele. E não é fácil quando a gente tem que receber um não de qualquer autoridade, né? E às vezes a gente tem que receber um não de Deus. Às vezes a gente fica sem uma resposta que a nossa mente possa captar em algum momento de crise ou de dor, mas nós temos um Deus que é soberano, que é maravilhoso, e nós precisamos nos submeter sempre, entendendo ou não, gostando ou não, sendo fácil ou não, esse é o nosso lugar, né, de obediência, de rendição. E agora eu quero entrar num segundo aspecto de rendição, que é a submissão, a sujeição aos pais, né? Primeiro nível que nós temos que passar e nós temos que ensinar os nossos filhos é a sujeição a Deus. Isso é um lugar vital para nós andarmos em comunhão com Ele. Então, a sujeição aos pais, eu vejo que é algo tão maravilhoso, porque é um treino para a criança, né? Vamos pensar a criança pequenininha, que ela está entendendo, conhecendo quem é Deus. Como é que ela vai realmente, sabe, ser trabalhada para entender que ela precisa obedecer a Deus e entender todos esses princípios? É se submetendo aos pais. Então, o papai e a mamãe vai fazer aquele serviço
árduo de educar os filhos, de ensiná-los segundo os princípios da palavra de Deus. E a Bíblia diz: filho, obedeceis ou se submeteis aos vossos pais, pois isso é justo. Efésios 6:1. Um outro texto está lá em Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, porque fazê-lo é grato ao Senhor. Ou seja, também é agradável, um sinônimo para essa palavra grato é agradável ao Senhor. Então, a palavra de Deus, ela repete essa verdade em vários textos das Escrituras, e nós precisamos, então, ensinar aos nossos filhos que isso é um princípio de vida, A palavra fala: honra o teu pai para que se prolonguem os seus dias. É o primeiro mandamento ali com uma bênção. E os filhos obedientes, eles têm esse plus, eles vão viver mais. Então, a sujeição aos pais também é uma questão de coração. Nós vemos alguns testemunhos aí de alguns adolescentes que entram numa fase ali onde os hormônios ficam meio agitados e eles acham que eles estão de igual para igual e eles enfrentam, às vezes, o seu pai sem esse lugar de honra. Realmente se tornam aí uns rebeldes, às vezes com causa, às vezes sem causa, mas a questão é que a palavra de Deus nos ensina. Então, é muito bom a gente poder olhar para as nossas vidas e fazer realmente uma avaliação, porque muitas vezes estamos hoje aqui servindo a Deus, mas em algum momento da nossa vida nós não vivíamos dessa forma, Então, às vezes, é muito bom, se os pais ainda são vivos, se você reconhece desonra, desobediência, e você nunca teve a oportunidade de pedir perdão, isso é um exercício que traz muita libertação, traz vida, traz cura, E eu quero te encorajar na questão assim, de filho, de filha, Se você realmente tem um histórico aí, onde por algum momento você não teve um coração que se submeteu aos pais, essa autoridade, que você possa consertar isso. Eu acho lindo os testemunhos de restauração, de perdão, isso traz vida no interior das nossas casas. E eu quero realmente te encorajar a praticar isso, se é o caso, E como eu falei, então, a compreensão nessa sujeição aos pais é um exercício também para o casamento, principalmente para as meninas, para as mulheres, porque vai chegar um momento onde ela vai estabelecer sua própria família e a Bíblia traz um novo princípio, um novo mandamento ali para a vida da mulher, daí que é a sujeição ao marido, e é o terceiro aspecto. Então, o primeiro, sujeição a Deus; segundo, sujeição aos pais. E o terceiro nível de rendição que eu quero falar nesse momento é a rendição, a sujeição ao marido. A palavra de Deus nos ensina isso. Então, o treino acontece de que forma? Na sujeição aos pais, existe um texto ali em Números 30 que é muito interessante. E eu quero convidar você a ler comigo. Números 30, de 3-8, diz assim: quando, porém, uma mulher fizer o voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar ainda sob os seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com a que a si mesma se obrigou, e seu marido ouvindo-a calar-se para com ela, no dia em que ouvir serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. Mas se seu marido desaprovar no dia em que ouvir e anular o voto em que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Então, olha que interessante essa verdade aqui, O pai é uma figura de autoridade sobre a vida da filha. Então, a Bíblia está falando o quê? Do que ela está nos ensinando aqui? Se a mulher estava lá no templo, adorando a Deus, no seu momento de culto, e ela tinha ali uma inclinação, algo que queimava no seu coração: eu amo tanto a Deus, que eu quero cortar os meus cabelos, eu quero fazer um voto bem radical. Então ela apresentava esse voto ao seu pai. E aí o pai, porque a Bíblia fala sobre o dito e refletido, algo que foi um momento assim de uou, uma ideia assim que vem. E aí ela vai lá e fala: pai, eu tive essa ideia, eu tive meu coração desejar isso, eu amo tanto a Deus que eu quero mostrar para ele o quanto eu o amo, eu quero fazer uma coisa muito maluca por ele e eu quero cortar todo o meu cabelo. Se o pai falasse: vai em frente, minha filha, vai em frente, faça isso que você realmente decidiu no seu coração, a filha estava obrigada a levar isso à frente e cumprir aquilo que ela tinha dito para Deus.
Entretanto, se o pai dela dissesse, minha filha, o que você está pensando? Eu não concordo com isso. Eu posso imaginar o coração de Deus recebendo toda aquela decisão do coração da mulher, mas ela não poderia seguir à frente com aquele plano, porque o pai dela, como autoridade, né, tinha dito, não vai dar sequência a isso. Então, ela estava perdoada do seu voto, ou dito e refletido dos seus lábios, e não precisaria seguir. Mas a Bíblia continua falando, mas quando essa mulher se casar, o que acontece quando ela se casa? Ela sai debaixo de uma autoridade e ela entra debaixo de outra autoridade. Ela deixa a autoridade do seu pai, mas entra, né, sob a autoridade do seu esposo. Então, aquela mesma decisão do coração, em vez de agora de apresentar ao pai, a mulher casada procura o seu esposo e ela abre o coração. Olha, eu estou sentindo isso, eu estou com esse desejo, o que você tem a me dizer? Seu marido fala assim, minha querida, vai em frente, corta todo o seu cabelo mesmo, o Senhor merece. Então a mulher estava obrigada a cumprir esse voto. Porém, se o esposo falasse, querida, isso não tem nada a ver, meu coração não fecha nisso, ela estava desobrigada, né? Então ela não precisava dar sequência, mas como eu falei, isso é minha crença, eu creio que Deus recebia aquela entrega da mesma forma, porque Deus conhece o nosso coração, como eu comecei falando, né, nessa palavra. Então, esse é um princípio que nós vemos que realmente, quando somos filhas, nós treinamos um nível de sujeição à autoridade, que quando nós nos casamos vai nos ser muito útil. Por isso, hoje, né, nós temos aí uma geração de filhos que têm muita dificuldade de obedecer, e nem sempre é culpa deles, muitas vezes eles não recebem mesmo os limites, eles estão debaixo de tanta influência de seriados e de coisas que mostram um outro estilo de relacionamento dentro da casa, que eles não conseguem ter esse lugar realmente de honrar os seus pais. Aí quando essa mulher que já viveu uma fase de rebelião, de não dar valor à palavra do pai, ela chega num casamento, é difícil para ela se colocar nesse lugar, uma vez que ela já cresceu toda fora dos princípios. Então, por isso é importante a gente entender cada nível, né, e realmente nos doarmos a essa prática, a esse lugar. Então, o terceiro aspecto agora, nós vamos para ele, e eu quero falar sobre a sujeição ao esposo. Eu sei que isso, né, num mundo tão moderno e num mundo onde muitas mulheres estão levantando tantas bandeiras aí, às vezes a gente vê até algumas meninas cristãs se perdendo um pouquinho nessa questão, né? Querendo, sabe, às vezes eu já vi algumas pessoas até apelando um pouquinho na interpretação das escrituras, querendo dizer que esse marido como cabeça não é bem um cabeça, não é bem um governo, é alguma outra coisa. Mas quando a gente vai para as escrituras, a gente vai ver os originais das palavras, nós não temos essa flexibilidade, nós não temos, sabe, toda essa abertura como algumas pessoas querem trazer assim um tipo de revelação que não confere, não bate, está fora. E ainda que o mundo possa mudar muito, a palavra de Deus ela é a mesma, ontem, hoje, será para todos sempre. E nós que o amamos, nós vamos nos doar em obedecer às Escrituras, em agradar o coração do nosso Deus. E aí a palavra diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido, ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E quando a gente vai ver que palavra, né, qual é o significado dessa palavra aqui de sujeição da esposa, é o mesmo significado que nós vemos lá sobre a sujeição a Deus. É o mesmo comportamento, de você entender um organograma, sabe? Entender o que é autoridade. Eu entendo o que é a autoridade de Deus sobre mim e eu me coloco nesse lugar, sabe? Isso não quer dizer que você vai ser alguém que não tem, sabe? Assim como Deus, Ele nos ouve, Ele tem prazer em ouvir a verdade do nosso coração. Nós podemos, sabe, nos expor e falar, Deus, eu penso isso. E eu me lembro que aos 15 anos, quando eu me converti, eu estava amando conhecer a Bíblia. Eu ia em todos os estudos, eu ia à escola dominical, eu amava sobre todos os assuntos que tinham, né, reuniões lá na minha igreja, se era sobre finanças, eu estava lá, se era sobre tudo o que tinha, eu queria realmente comer, aproveitar. Eu fui dessas que já chegaram assim no nível fominha mesmo. E eu estava amando, sabe? Realmente cada assunto eu ficava, uau, o quê? A Bíblia fala sobre isso, fala sobre finanças, uau. Gente, a Bíblia fala sobre saúde, uau. A Bíblia fala sobre tantas coisas, é maravilhoso. Eu ficava surpresa, como a Bíblia, um livro que é antigo, pode ser tão atual, tão moderno. Como pode nos tocar? Eu estava assim encantada de conhecer
poder da palavra de Deus. E eu me lembro que um dia eu fui numa reunião de mulheres. Aí uma pastora falou sobre submissão. Eu fiquei assim, hã? O que ela está falando? Como assim? Gente, mas por que é mulher? Por que, sabe? Qual foi a dificuldade de receber essa verdade? O meu contexto um pouquinho. Eu venho de uma família onde a minha mãe, ela tem mais 5 irmãs, elas são em 6 mulheres. O pai delas faleceu muito cedo. Com a minha avó era a casa das 7 mulheres, e mulheres muito fortes, realmente. Elas são uma mistura de sangue russo com italiano. Você pode imaginar quão explosivo, né, era a dinâmica dessa casa. E elas são todas realmente mulheres assim, determinadas, vencedoras, elas são fortes. E eu cresci. O meu pai é uma pessoa muito calma, serena e tranquila. E assim, minha mãe, ela mandava todo mundo lá em casa, a gente obedecia, até que ela se converteu. E ela começou a dar honra ao meu pai e, né, ajudá-lo a ocupar esse lugar de autoridade, que meu pai era tão passivo, tão tranquilão, que para ele estava tudo bem. A gente obedecia a todo mundo, meu pai, meus 2 irmãos, a gente obedecia para a gente ficar feliz lá na nossa casa. Mas a minha mãe, quando se converteu, na mesma época que eu, um pouquinho antes, ela se converteu. E então ela começou a entender os princípios e começou a mudar essa dinâmica. Mas eu cresci vendo essas mulheres fortes. E aí, quando eu trombei com essa verdade, que a mulher deveria se submeter, eu não tinha um exemplo muito prático. Minha mãe estava começando a mudar os hábitos naquele momento. E eu questionei, falei, Deus, como assim? O Senhor ama mais os homens do que as mulheres? E nós temos uma resposta bíblica para isso. Deus não ama mais o homem do que a mulher. Lá em Gálatas 3:28, a Bíblia diz assim, de Sarte, não pode haver nem judeu e nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Né? Nós temos o mesmo valor, como o ser humano tem o mesmo valor diante de Deus, nós valemos o sangue que Cristo derramou lá na cruz do Calvário. Então nós somos o mesmo valor, não se trata de valor. Né? O que Deus fez foi um organograma para que as famílias pudessem funcionar bem. Então ali é o cabeça, tem todos os requisitos, todas as funções que lhe cabem, e eu oro muito pelo meu esposo, pelo meu filho e por todos os homens da nossa igreja e das igrejas no mundo, para que nós possamos ver os homens cumprindo esse lugar, que não é fácil. Né? Não é fácil para o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, não é fácil para a mulher se submeter. A cada uma das partes nesse organograma tem as suas responsabilidades, não é fácil para o filho também se sujeitar aos seus pais. Eu sei que na medida que os filhos crescem, eles vão achando realmente que aquilo que eles já sabem, aquilo que eles aprenderam, sabe, faz tanta diferença, e às vezes eles nos olham, né, como a gente é como se fôssemos tão retrógrados, tão antigos, e o fato de realmente às vezes essa distância acontecer, porque eles vão conhecendo outras coisas, não muda o fato que os filhos têm que obedecer. Né? E assim também nós mulheres precisamos entender que por mais que você possa ser uma mulher incrível, às vezes você pode talvez ter um marido mais pacato, que está muito confortável com o fato de você mandar, como é lá na minha casa. O que nós precisamos entender é que a palavra de Deus estabelece que ao homem cabe esse lugar de realmente do cabeça do governo da sua casa. E a palavra então usada ali é a mesma de sujeição que nós lemos lá de Tiago. E a Bíblia, quando você vai ver o original dessa palavra, mulheres sejam submissas. O que significa ser submissa? Significa organizar sob, sujeitar, colocar em sujeição, obedecer, submeter-se ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém. E o que eu mais gosto, que eu peguei, né, a gente usou um aplicativo de uma Bíblia chamada Olive Tree, que você pode ver os significados do original, né, clicando nas palavrinhas, e quando a gente clica ali submissão, o significado que eu mais gostei é atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. O que é essa esposa submissa? É uma esposa que entende um organograma e que ela tem uma atitude voluntária de ceder, ela cede. Como eu falei, é uma mulher que consegue fazer isso, é uma mulher muito madura, é uma mulher admirável, é uma mulher forte, porque a grandeza realmente de você saber diminuir, saber algo que é difícil para qualquer ser humano, então vai contra a nossa natureza, e eu admiro mulheres, muito mulheres que fazem esse papel tão bem, que entendem, né? E agora o fato de falar de saber diminuir, não significa que você vai ficar ali como um ser realmente mudo, sem falar. Não, existe uma dinâmica familiar, né, onde você pode expressar aquilo que você pensa de uma forma sábia, você pode colocar. O que a gente precisa entender é que o governo realmente é
do esposo. Então, antes de você entrar no casamento, avalie bem, né? Se você é uma solteira ouvindo isso, né? Veja quão sério é uma aliança. Eu louvo a Deus porque o Senhor me deu um marido que é um homem temente a Deus, um homem que busca com todas as suas forças agradar o coração de Deus, e isso nos abençoa muito como família, né? Porque ele se esmera nesse lugar, né? De ser realmente o sacerdote da nossa casa, de nos motivar a buscarmos mais a Deus e vivermos a palavra de Deus. E se você hoje está vivendo, né, um momento de escolha, se você é uma noiva, olha bem quem é a pessoa que você vai colocar nesse lugar de cabeça da sua casa. É isso que a palavra de Deus nos diz. Agora, eu vejo como quando existe uma saúde dentro da casa, todas as partes elas podem e devem se comunicar. Porque o plano de Deus é para que haja uma plenitude de alegria, é para que haja realização em todas as partes da casa, todas as partes que compõem aquela família. Desde cedo nós ensinamos nossos filhos a falarem aquilo que eles sentiam, nós sempre demos espaço para que eles pudessem expressar o que eles pensassem. Nós queríamos e queremos até hoje ouvir aquilo que eles estão aprendendo de Deus e aprendendo sobre o mundo, mas o fato deles terem essa liberdade toda não mudava o fato deles terem que se sujeitar a nós, até o momento que um deles já saiu hoje de casa, né, e ele tem a sua própria família. E nós temos ainda uma filha solteira que se sujeita a nós. Quando ela tiver a família dela, ela vai estar numa nova estrutura familiar. Mas enquanto eles estavam conosco, nós sempre falamos, aqui vocês vão sempre ter que se colocar nesse lugar de sujeição. Não significa que não são importantes, não significa que não são amados, não significa que eles não têm voz, né? Mas nós entendemos uma estrutura e nós precisamos, então, trazer isso para o casamento. Porque hoje existe tanta... uma militância assim, de valores errados mesmo, que ferem a palavra, e nós, mulheres de Deus, não podemos deixar isso entrar nas nossas casas, nas nossas igrejas. Nós precisamos entender e ser uma belezinha de esposa. Eu uma vez estava conversando com uma pastora, e ela me falou que ela estava compartilhando uma experiência pessoal. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, assim, porque existem alguns testemunhos que a gente, às vezes, tem um fundo triste, mas também é engraçado, enfim, né? Ela me falou, olha, eu estou vivendo uns dias assim muito estranhos, e ela compartilhou que ela estava orando, e ela também é uma líder na casa de Deus, e ela estava lidando com muitas mulheres tão assim rebeldes, mulheres que, sabe, dão de frente com seus esposos, que querem falar no mesmo nível, e ela falou que ela estava ensinando essas mulheres, sabe, a Bíblia diz em Provérbios 14:1 que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola destrói. E a sabedoria para mim, sabe, não sei, a sabedoria bíblica, assim, é você temer a Deus. Então, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E temer a Deus consiste em obedecer a sua palavra, né, e você vai só poder ser sábio dessa forma, né? Então, ela falou, olha, eu tô vendo essas mulheres, eu tava lá no meu momento com Deus. Eu falei, Deus, obrigado, porque eu tenho visto umas mulheres muito punk, assim, o estilo delas dentro de casa. E eu sou uma belezinha. Eu não sou perfeita, mas eu sou uma mulher, assim... assim, que eu me submeto ao meu esposo, eu entendo o meu lugar, eu procuro, né, também, assim, como mãe, eu acho que eu sou uma belezinha mesmo, eu sou submissa. E ela estava fazendo uma avaliação ali, e a conclusão dela foi essa, falando com Deus. Falou, olha, eu sou uma belezinha, Deus, obrigado, porque eu não sou igual estas ou aquelas, mas eu guardo, assim, realmente esse princípio, eu me submeto. E o Espírito Santo disse que falou com ela naquela hora, falou assim, eu quero que você aceita eu vou falar como ela me contou, tá? Então, só vou falar a experiência de alguém. Um jejum de submissão, ela disse que ouviu aquilo tão claro, ela falou, lógico, Deus, eu sou uma belezinha de esposa, quão difícil poderia ser esses dias que o Senhor está me pedindo? E o Senhor pediu para ela um número exato de dias, aonde tudo que o marido lhe pedisse, ela deveria fazer rapidamente, prontamente, alegremente. E aí, ela falou isso, e ela estava no 14º dia, quando a gente estava conversando. E ela falou que a conclusão dela, eu rio porque eu lembro da cara dela, ela falava para mim assim, eu sou uma fraude, aonde eu estava com a cabeça, quando eu fui falar para Deus que eu era uma belezinha de esposa. Porque ela falou, desde que começou esse período de jejum da submissão, né, como foi a experiência dela, ela falou, eu tenho percebido o quanto eu reluto para fazer qualquer coisa que me é pedida, sabe? E ela falou que como ela disse sim para Deus, então tudo assim, desde assim, um copo d'água, qualquer coisa,
ela lembrava que o Espírito Santo pediu. Rapidamente, prontamente, alegremente, ela que pegava aquele copo, que a vontade dela, ela falou que, pega você não tem perna, você não tem braço, porque eu tô cansada. Mas ela lembrava daquilo e ia fazer. E sabe, queridas, eu não estou falando que você deve ser uma empregada, uma escrava, mas existem gestos de amor, de doação, que trazem harmonia dentro da nossa casa. Né? Quando nós nos casamos, nós devemos ter em mente que nós casamos para fazer feliz. Quando nós somos mãe, né, nós nos casamos para cuidar de vidas, para fazermos seres humanos também felizes, não só felizes, mas corrigi-los, ensiná-los, mas dentro do casamento existe essa dinâmica de um servir ao outro. Isso é o princípio bíblico, né? Então, às vezes, a gente tem ali aquela questão de só querer ser servido, de só requerer aquilo que nos é direito, mas a gente, às vezes, desleixa, a gente deixa mesmo isso de lado, assim, na questão dos nossos deveres, né? E ela falou que aqueles dias estavam sendo, assim, uma tortura para ela, que ela se deparou com essa triste realidade de que ela tinha, assim, um coração bem cabeludinho, precisando de um tratamento de Deus e se converter a esse princípio e se tornar uma esposa mais agradável, mais solícita, né? E ela falou que realmente estava sendo uma experiência muito forte para ela. E quem sabe você não se aceita aí, né? Fazer uns diazinhos de teste aí, faz aí uns 3, 4 dias para ver se você consegue tudo que for pedido fazer com um sorriso no rosto, com um coração que agrada a Deus e vai agradar aqueles que estão à sua volta. Fica aí, fica a dica. Se você aceitar, né, ou mais dias, de repente é um bom exercício para você fazer uma autoavaliação aí de como é que está o seu coração. Teve uma outra irmã que compartilhou também uma experiência nessa questão de submissão, que o marido dela estava chegando vários dias assim, e falando para ela, olha, a sua postura não tem sido muito legal, você tem... Eu gostaria que nós pudéssemos orar sobre isso, tal, mas toda vez que ele tentava falar que ele estava sentindo dificuldade com a forma como ela estava se portando, ela já atacava ele também. Né? Um casal que ama a Deus, um casal que serve muito a Deus. E, às vezes, a gente pode ter um coração que ama muito ao Senhor, né? E a gente está errando em algumas áreas e precisamos de correção, precisamos de exortação. Isso também é bíblico. E o marido estava tentando fazer realmente esse lugar que ele cabe, mas a dificuldade dela, o orgulho dela, não estava dando espaço para aquele homem comunicar. Então, toda vez que ele vinha para falar, tentar falar, ela começava a atacar. Mas você está me cobrando isso? E quanto a isso que a Bíblia fala para você? E quanto a isso que a Bíblia fala para você? E quanto a isso? Você, depois que você arrumar essas coisas, vem falar comigo. E aquela Bíblia gospel, sabe? Aquela briga gospel. Quando você briga usando princípio para se defender, coisa feia, né? Fazer barraca usando versículo. E eles estavam mais ou menos nesse nível ali, o casal. E ela falou que eles estavam já há alguns dias, assim, meio desgastados e tentando resolver, mas o orgulho dos dois ali também estava dificultando, ninguém cedia muito, mas ela, como uma mulher sábia que edifica a sua casa, não estava dando uma brecha ali, né? E ela falou que ela foi falar com Deus, e ela estava indignada dele estar usando alguns princípios bíblicos para vir cobrá-la, e ela foi falar, Deus, como assim, Senhor? Eu te amo, eu sou uma serva na tua casa, dentro da minha casa, e esse homem que tem falhado nisso, eu vim me cobrar essa questão, eu não acho certo, Senhor. E sabe, onde é que estão os homens que amam a Cristo como Cristo amou a igreja? Os homens que amam a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ela estava abrindo ali o coração, falando com Deus. E quando ela fez essa pergunta, ela falou, Deus, onde estão os homens que amam as suas esposas como Cristo amou a igreja? O Espírito Santo deu uma resposta para ela. E eu não sei se você já teve essa experiência de fazer uma pergunta, não necessariamente esperando uma resposta, mas às vezes isso acontece, né? E ela disse que quando ela fez a pergunta, ela ouviu bem alto, esses homens estão casados com as mulheres virtuosas. E diz que, sabe, veio um peso no coração dela de arrependimento. E ela entendeu, realmente, eu não tenho sido essa mulher sábia, eu não tenho sido, então eu não tenho cooperado, eu não tenho como requerer uma postura talvez diferente do meu esposo. E ela falou que ela se arrependeu ali profundamente e eles puderam restaurar ali o casamento. E o que eu acho muito importante nós entendermos aqui, que a questão da submissão é uma questão de coração. Muitas vezes o que nos rouba de estarmos nesse lugar é o nosso orgulho, o senso de justiça própria. E eu sei que não é fácil, eu também sou uma mulher casada, eu vou fazer 25 anos de casada ainda esse ano. E é um bom tempo, mas o que eu posso dizer é que eu acredito nesse projeto de Deus. Porque quando tanto o meu esposo quanto eu, nós nos colocamos nesse lugar de obediência aos princípios, nós somos tão abençoados. Sabe, a nossa casa é
tão abençoada. E eu me lembro que um dia eu estava fazendo uma avaliação também como pastora, a gente atendendo algumas famílias, e eu estava vendo alguns filhos tão rebeldes dentro da casa de Deus, pessoas que amam o Senhor, pessoas que vêm todos os domingos para a igreja, e os filhos super revoltados, com uma postura tão feia, sabe? E eu estava assim, Deus, o que acontece? Aparentemente, sabe, esses pais são pais que corrigem, pais que estão ali marcando, que usam realmente... Eu vejo um esforço, eu vejo eles lendo sobre educação, eles vêm no seminário sobre isso. O que acontece é que os filhos estão nesse ponto e eu estava tentando entender. E aí o Espírito Santo me fez fazer uma avaliação. Olha o que você já ouviu da esposa. E aí eu comecei, o Espírito Santo realmente foi me trazendo, falou assim, algumas delas têm falado sobre a dificuldade de se submeterem aos seus maridos. E eu lembro que essa experiência, eu estou contando uma experiência que eu tive, realmente foi algo que marcou o meu coração. Porque quando o Senhor falou para mim, quando a mulher ela falha nesse lugar de sujeição ao Senhor e ao seu esposo, ela está em pecado, porque toda desobediência aos princípios é pecado. Então, quando existem essas falhas, esses pecados familiares, esses pecados, né, em relação aos princípios, você deixa ali um buraco, espiritualmente falando, dentro da sua casa. Né? E às vezes alguns pais não entendem por que os seus filhos estão tomando algumas atitudes, mas são mulheres que batem de frente, mulheres com um coração muito duro, mulheres que não se rendem, né? Nem a Cristo, não se rendem aos esposos, e os seus filhos vêm na sequência com essa mesma postura de dureza, de insubmissão. Então, aquilo foi algo que eu lembro que eu me choquei. Eu não estou dizendo aqui que todo filho rebelde tem uma mãe que não se submete, ou pai também que não se submete a Deus, porque essa estrutura, todo homem também precisa dessa sujeição ao Senhor, mas eu estou falando que isso é muito sério, né? E nós precisamos temer a Deus, nós precisamos entender que a nossa obediência não pode ser só em algumas coisas que são legais. Né? Às vezes a gente, como é bom ser abençoado, ser guardado, ser protegido e todas as bênçãos dos aliançados com Deus, mas aí existe uma parte, né, que é a nossa postura, o nosso viver, o entender um caminho que não é confortável, porque nós vivemos, segundo as escrituras, a Bíblia nos fala que, sabe, é apertado, é estreito o negócio. Então, a gente não adianta nós termos essa concepção, né, de que vai ser fácil. Não é, se tiver muito fácil, está errado. É para ser um pouquinho difícil, né? Com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós vencemos. Então, que realmente o Senhor possa nos ajudar, né? Algumas mulheres, elas sofrem porque elas entraram num casamento onde os seus maridos, né, não servem a Deus, ou algumas delas se converteram durante a sua história, e é muito difícil viver um jugo desigual. Mas a Bíblia diz lá em 1 Pedro 3, 1 e 2, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Né? Então, eu quero encorajar você, talvez você se encontre nessa realidade onde o seu esposo ainda não é um homem temente, você fala, como eu vou me submeter a um homem que não ama Deus, que não obedece os princípios da palavra? Você vai se submeter a ele, pensando que realmente a palavra de Deus fala que tudo o que a gente faz, que seja para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. E desde as coisas mais instintivas, que é o comer e o beber, que seja isso para a glória de Deus. Então, que seja, sabe, a sua obediência, o seu trato de amor, a sua empatia, a sua doação para a glória de Deus. Se teu relacionamento não te dá o subsídio, sabe, que você precisa emocionalmente, porque não existe uma resposta de amor, uma resposta, faça para Deus, porque vai ficar muito mais fácil, sabe? Porque quando a gente ama o Senhor, a gente tem alegria e tem prazer em agradar o coração dele. E todas as fases da nossa vida, eu gosto muito desse princípio, dessa verdade de 1 Coríntios 10, 31, né, que quer comais, quer bebais, e eu trago isso muito todas as vezes que eu me sinto desafiada, e não é fácil. Né? Às vezes as dinâmicas de casa, de organização, de tudo que nos cabe, às vezes é difícil, mas eu falo, eu vou fazer para a glória de Deus. Porque o Senhor, ele é glorificado, né? Em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós pensamos, em tudo aquilo que nós falamos, ele precisa ser. Nós nascemos para isso. Esse é o nosso propósito. Então, né, faça isso para a glória de Deus.
ame o seu marido. E a Bíblia fala que o seu comportamento, né, não fique tentando pregar para ele. A Bíblia fala que, mesmo sem palavra alguma, porque eu já vi muitas mulheres compartilhando que enquanto seus maridos não andavam com Jesus, elas ficavam tentando colocar o evangelho goela abaixo e tentando corrigir. Olha, esse seu comportamento é pecado. A Bíblia diz isso. E, gente, existe uma... O Espírito Santo pode nos ajudar a ser um evangelista. E eu quero te falar, não é confrontando e batendo de frente, né, que a gente vai ganhar alguém para Jesus. O Senhor vai nos dar estratégias, mas o nosso viver fala mais do que qualquer palavra. E eu tenho ouvido tantos testemunhos de pessoas que falam, olha, eu quero a alegria que você tem. Sabe, eu ouço irmãos, eu já passei por isso, pessoas falarem, olha, eu quero essa alegria, eu quero viver eu quero isso que você tem aí. Então, a Bíblia fala que a mulher, mesmo sem falar nada, só o proceder dela, cristão, de amor, de perdão, de serviço, né, isso vai fazer com que o coração dele seja atraído para Deus. Então, eu quero te encorajar, minha irmã, se você está nesse lugar, nós temos uma irmã que orou perto de 30 anos, um pouquinho mais de 30 anos, pela conversão do seu esposo. Uma parte desses anos nós estávamos já caminhando aí na fé juntas, e eu me lembro quantas vezes ela chorando, ela fazia esse clamor pela salvação do marido dela. Hoje ele é um senhor convertido, ele ama a Deus, e ele é tão sensível, sabe? Conforme a mensagem que está sendo falada, ele chora, é a coisa mais linda, né? Ele trabalha junto com ela na igreja, e todos os anos valeram a pena, mas eu me lembro que ela já é uma senhora, e um dia eu estava conversando, eu falei, o que mudou? O que para você foi assim, o que aconteceu que a mensagem de repente entrou? E ela falou, eu parei de pregar e eu comecei a viver. E ela falou que quantas vezes ela foi essa pregadora ofensiva ali, que foi para cima dele, confrontando e tal. E por muitos anos não funcionou. E ela falou que chegou um momento, ela falou, Deus, eu só vou fazer o que eu preciso fazer. Eu vou só viver a tua palavra e eu vou ficar nesse lugar sem palavra. Mas que me ajuda a ter a atitude correta. Então eu estou falando isso porque a palavra de Deus, e a palavra de Deus não mente, ela não volta vazia, né? Peça a ajuda do Espírito Santo, e eu creio que em nome de Jesus seu marido será alcançado, não só porque você, pela sua postura, mas porque o Espírito Santo vai poder entrar na sua casa de uma forma diferente, porque você está nesse lugar de obediência, e vai ser uma história muito linda de ser ouvida. Eu amo histórias de restauração familiar, de tudo que Deus pode fazer. Então eu quero encerrar nesse momento, quero orar junto com você. Se você reconhece que o seu coração, nessa fase da sua vida, nós estamos vivendo um desafio do estar em casa, do ficar em casa, onde o nosso comportamento tem sido provado, e eu espero que esteja sendo aprovado também, né? Nós estamos vendo a condição real da nossa estrutura familiar, e algumas famílias estão muito, né, tristes de reconhecerem que não existe mais companheirismo, e todos esses meses aí fomos forçados a ficarmos mais juntinhos e trancados, né? Eu não sei como tem sido o seu relacionamento com o teu esposo, com os seus filhos, mas vamos aproveitar esse momento, né, e avaliarmos o nosso coração. Você tem um coração que se rende? Como que realmente você tem se rendido a Deus? E como você tem obedecido os princípios das Escrituras, né? Você tem sido uma filha que agrada o coração de Deus no quesito rendição, né? Você tem buscado ouvir aquilo que Ele tem para você em cada estação da sua vida e se sujeitado a isso. E na questão dos seus pais, se você é ainda solteira, você vive com os seus pais, na casa deles, como você tem obedecido, sabe? Cada instrução deles, cada palavra, ainda que não seja aquilo que você gostaria, ainda que não seja como você crê, você precisa se honrar, se sujeitar. E eu quero convidar você a se arrepender diante de Deus e também dos seus pais. Se você reconhece que o seu coração está duro nessa área e você não tem tido um bom testemunho. E você é casada, quero também te convidar a sondar o seu coração nesse terceiro nível de sujeição, rendição, que é a sua submissão ao seu esposo. E eu creio que sempre tem espaço para melhorar. Eu, desde os 15 anos, né, eu contei aqui quando eu me converti, eu já falei, Deus, esse conceito para mim vai contra muitas coisas, mas eu sei que a sua palavra é verdade, a sua palavra é perfeita, então me ensina, ministra a minha vida sobre essa questão para que eu possa viver esse princípio. E desde então, Deus tem falado comigo, sabe, a bênção que há no se render, na submissão. Eu não sou perfeita, mas eu me esmero muito
para estar nesse lugar onde eu honro meu esposo, onde eu posso entender que esse lugar de cabeça, de governo, pertence a ele. E nós formamos uma boa dupla, né? Meu marido, ele dá esse espaço para que realmente, como eu falei antes, todos na casa possam se expressar. E poucas vezes nós tivemos situações onde nós tivemos um impasse, onde ele falou, olha, então agora eu vou tomar a palavra aqui, porque como governo eu preciso bater o martelo aqui, a responsabilidade está sobre mim. E foram bem poucas situações onde nós não arrazoamos junto, não pudemos ter o mesmo parecer sobre as questões da vida. Então, eu não estou falando... Não, agora, se é chato, se você acha chato, se você acha legal, o que você acha, não interessa, não é verdade. Porque perdoar não é legal, às vezes. A gente fala, como assim? Nem fui eu que fiz e eu tenho que perdoar. Sabe, tem outras coisas que não são tão legais para a nossa alma, para a nossa humanidade, mas nós, por amarmos a Deus, a gente se sujeita. Então, vamos viver os princípios familiares, vamos ter uma família abençoada, né? Vamos permitir que nosso coração seja depilado por Ele e a gente tenha esse lugar de obediência. Eu quero só fazer uma oração com você. Mais uma vez eu repito que eu estou muito feliz de poder chegar aí na sua casa, na sua sala, na sua cozinha, no seu carro, não sei onde você está ouvindo essa palavra, mas eu estou feliz de poder chegar até o teu coração. E eu peço, em nome de Jesus, né? Olha com carinho para dentro de você e deixa o Espírito Santo falar. E eu sei que não é uma palavra humana, uma aplicação, mas os princípios, eles geram vida. A palavra de Deus gera vida. Então fala com Deus. Peça para que Ele te ajude a ver a sua realidade aí dentro, né? Sobre esses níveis de rendição, como é que você está realmente. E que nós todas possamos ser fortalecidas pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que Ele está te encorajando, em nome de Jesus, a se tornar uma versão melhor de você mesma nesse quesito de rendição. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, e nós amamos a Sua palavra, nós amamos os Teus preceitos e nós queremos glorificar ao Senhor através da nossa obediência. Por isso eu te peço, Espírito Santo, toca cada mulher nessa hora, que toda nossa dureza de coração seja largada, abandonada nessa hora, Senhor, aos Teus pés. E que nós possamos ter um coração de filha, um coração maleável, um coração generoso, um coração que se alegra em fazer o bem, um coração que se alegra em servir, que nós possamos nos submetermos a Ti primeiramente com tudo que é em nós, que nós possamos entender as autoridades que estão à nossa volta e honrá-las. E eu oro para todas as mulheres casadas, para que elas possam ser exemplares, sim, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça e sabedoria para cada dia, para que nós possamos ser aprovadas por Ti, Senhor. Nós Te amamos, obrigado, porque o Senhor realmente se preocupa conosco, o Senhor nos ama e o Senhor nos ensina. Obrigado, Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe.